João Magalhães, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente começa o nosso bloco de política de hoje falando que a deputada estadual pelo PV, Tereza Brito, está cobrando a reabertura do hospital de campanha aqui do estado do Piauí. Vamos acompanhar o que ela disse sobre o assunto. Gostaria de informar a população do estado do Piauí que apresentei um requerimento na Assembleia hoje solicitando a reativação do hospital de campanha do governo do estado. Esse hospital de campanha ele é importante para dar uma retaguarda nos leitos clínicos para os pacientes com Covid, uma vez que esses leitos que existiam no hospital de campanha, eles transferidos para os hospitais existentes, estrangulando o sistema e deixando de atender outras demandas, outros problemas de saúde da população. Então entendemos que esse hospital ele é de grande importância para o estado do Piauí. Inclusive, tramita no Senado Federal um projeto de lei proibindo a desativação dos hospitais de campanha enquanto a população não for imunizada com a vacina. E é isso que tem que acontecer mesmo em todo o Brasil. E aqui no Piauí, ter leitos suficientes para atender os pacientes com Covid e também os outros hospitais atender a população com as cirurgias eletivas, com os problemas de urgência e emergência, para que a população não fique desassistida na área da saúde pública, principalmente na rede hospitalar do estado do Piauí. Era uma cobrança da população que agora ganha espaço na Assembleia Legislativa do estado do Piauí, João Magalhães. Sem dúvida nenhuma. E uma sugestão vindo da deputada Tereza Brito, que tem um trabalho acompanhando aí na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa desde o ano passado. Até mesmo antes da pandemia, a comissão já vinha com aquele trabalho de fiscalizar os hospitais regionais. Com a pandemia, esse trabalho se intensificou até mesmo pela questão dos hospitais de campanha. E agora vem essa sugestão para que os hospitais sejam retomados. O importante destacar é que o atendimento à população precisa estar garantido, seja ele em hospital de campanha, seja ele nos hospitais que já existem, né, já fazem parte da rede estadual, se esse aumento de leitos vai vir em hospital de campanha ou nos hospitais que já funcionam, o importante é que toda a população tenha o atendimento garantido. Que não falte, né? Rafael, por gentileza, você vai antecipar para a gente, vai subir o assunto relativo a Marden Menezes, enquanto eu vou fazer aqui um comentário com o João Magalhães sobre a entrevista que eu fiz aqui em nossos estúdios, João. Eu recebi hoje o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, João de Deus. Aqui ele fez uma declaração de que o Partido dos Trabalhadores tem interesse, João, inclusive, tem interesse pela presidência de 4 comissões técnicas bem importantes. CCJ, Administração Pública, Finanças e Saúde e Educação. O Partido dos Trabalhadores diz que se reconhece como um dos maiores partidos da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e quer ter uma participação importante, pelo menos nessas 4 comissões técnicas, talvez o filé das comissões técnicas da Assembleia. O que você acha disso? Sem dúvida nenhuma. Agora é bom lembrar que tudo na Assembleia, tudo no Parlamento é negociado. Quando você diz que quer, por exemplo, a presidência, ou quer participar dessas 4 comissões, significa dizer que você aceita 3, você precisa ceder em alguns momentos. E, de fato, essas comissões são as mais importantes. A de que, em um momento como esse, é essencial, inclusive, para tratar as questões de forma técnica, sem esquecer o lado político, afinal de contas, educação, saúde, a questão das finanças e a CCJ discutem os assuntos mais importantes que passam pelo parlamento e que influenciam diretamente na vida política do Estado. Então, é natural o desejo do Partido dos Trabalhadores reivindicar a presença ou a presidência destas comissões, lembrando que quando ele diz que tem interesse nessas 4, pode ser que fique com 2 ou 3, afinal de contas, isso faz parte da negociação. Vamos agora continuar falando sobre a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Vamos falar agora sobre uma tendência preocupante para o Ninho Tucano. O PSDB pode chegar em 2022 sem representação na Assembleia Legislativa. O único deputado filiado à sigla no Parlamento Estadual, Marden Menezes, começa a falar nos bastidores que vai buscar reeleição no próximo ano em outra legenda. A mais provável é o Partido Progressistas, ao qual o pai dele, o ex-prefeito de Piripiri, Luiz Menezes, já é filiado. E também, no caso, o Marden mantém uma boa relação política com lideranças e também com dirigentes do partido. João, seria o fim do PSDB aqui no estado do Piauí? Marden Menezes praticamente apaga a luz, né, Lívio, no PSDB. Vamos enumerar aqui. O PSDB hoje, em Teresina, ele conta com
4 vereadores que não fazem necessariamente uma oposição ferrenha ao doutor Pessoa e que podem, sem dúvida nenhuma, lá na frente, numa janela partidária, a depender das articulações dos cenários políticos, esses parlamentares saírem da sigla. Na política estadual, quando a gente fala em PSDB, a gente sempre lembra, obviamente, do ex-prefeito Firmino Filho, aqui em Teresina, que está no PSDB, mas também não demonstra nenhum, vamos dizer, compromisso político com o partido. Isso já há algum tempo, desde quando, por exemplo, orientou a própria esposa a se filiar em outro partido progressistas. O PSDB elegeu apenas um vereador, um prefeito no Piauí ano passado. Este prefeito não tem nenhuma, vamos dizer, ligação ideológica com a sigla. Portanto, está no partido, mas pode sim deixar o PSDB. Ou seja, realmente é praticamente o fim do partido no Piauí, a não ser, claro, que uma liderança expressiva que ainda está no partido, que é o ex-deputado Luciano Nunes, assuma esse compromisso de tentar reerguer a sigla, de tentar fazer com que o partido cresça em todo o Piauí. Mas é certo que, a depender do cenário de hoje, o PSDB fica cada vez mais fragilizado aqui no estado. E quando a gente lembra que os partidos no Piauí refletem um pouco do cenário nacional, isso também é meio preocupante. Afinal, o PSDB nacional é dividido. Apesar de uma liderança do governador de São Paulo, João Dória, existir e ser bastante clara, ele não tem unanimidade. Há uma ala muito ligada a Aécio Neves, que também tem muita força, e aí a gente não sabe se aqui no Piauí os líderes do partido são afinados a João Dória, ou a Aécio Neves, ou a outras correntes políticas que também existem no PSDB. O certo é que o cenário que se desenha realmente não é nada otimista para os tucanos aqui no Piauí. João, essa fotografia que a gente está vendo aí no monitor é bastante emblemática, porque parece que ele está apontando, ó, estou indo ali, para o PP. Você acredita que esse é o caminho natural, visto que o pai dele já está no PP e visto também que Marder Menezes tem se manifestado muito em adesão às medidas que são tomadas por Jair Bolsonaro. E o Partido Progressistas tem se aproximado cada vez mais do presidente da República ainda sem partido. Você acha que ele está apontando para o PP? Pode ser sim, até porque, Lívia, é bom lembrar que se em 2022, com o fim das coligações, um partido vai precisar de, no mínimo, 70 a 80 mil votos para eleger um deputado estadual. Sim. Se no PSDB hoje só tem Marder Menezes e não está vindo mais ninguém, seria praticamente um suicídio político. Então é natural que essas lideranças que hoje estão no PSDB, que estão em outros partidos também, praticamente sozinhos, que elas procurem outros caminhos e, de preferência, partidos mais consolidados. Mudando de assunto, o governador Wellington Dias e o presidente da Câmara Federal dos Deputados, Arthur Lira, vão se reunir nesta semana para debater diversos temas de interesse nacional. O coordenador da temática da vacina contra o novo coronavírus no Fórum de Governadores, o piauiense Wellington Dias, deve reforçar ações de enfrentamento à pandemia. Além disso, o governador Wellington Dias também deve tratar de questões orçamentárias. Suas expectativas para esse encontro, João? Sem dúvida nenhuma, elas são muito importantes. Afinal de contas, a gente tem hoje, claramente, a questão da vacinação, o enfrentamento à pandemia como a principal pauta do país, não há o que se discutir. A gente tem hoje um governo federal que não está dialogando bem com os governadores. Ontem à noite, quem acompanhou as discussões, principalmente nas redes sociais, sabe que houve um atrito aí entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. O presidente divulgou números de recursos que a União repassou aos estados. Em contrapartida, os governadores se defenderam, dizendo que esses recursos, na verdade, não foram para enfrentar a pandemia, mas sim repasses constitucionais de FPE, FPM, enfim, recursos que já são carimbados e que pertencem aos estados. Portanto, o governo federal não fez favor nenhum ao encaminhar esses recursos para os estados. Então, essa entrada do presidente da Câmara, Arthur Lira, no circuito faz com que a gente tenha uma expectativa de que esse diálogo possa ser melhorado, possa ser viabilizado e que governadores e presidência da República ou Ministério da Saúde, enfim, que a estrutura do governo federal sigam alinhadas na principal prioridade do país, que deveria ser o enfrentamento à pandemia. Afinal de contas, pelo que a gente observa, o cenário que se desenha para esse mês de março não é favorável, não é satisfatório, pelo contrário, é bastante preocupante. A gente espera então que o presidente da Câmara, Arthur Lira, consiga ser aquele que faz a ligação entre os governos estaduais e o governo federal em busca de saídas e de fortalecer as ações no combate à pandemia.
João Magalhães, muito obrigado pela sua participação. Quero aqui de público agradecer a tua disponibilidade em sempre colaborar com o Jornal O Dia News durante esses 15 dias em que ficou de férias o Eliezer Rodrigues. Eu quero sempre reforçar, João, queremos cada vez mais a sua presença reforçada aqui no Jornal O Dia News. Não é para vir só quando o Eliezer estiver de férias não, viu? Obrigado pela tua participação, João. E eu te aguardo, na realidade, te encontrar em breve, tá bom? Tá certo, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Obrigado. Política do dia.